Oi, Yurivo. Fiz essa apresentação aqui para a gente entender melhor os consórcios, né, dos plantios da agrofloresta. E a gente tem dois blocos. O principal, que é o maior interesse de vocês, é o abacate, com o cedro australiano e limão-cravo, né? E o segundo é um cedro australiano com vários estratos médios, né, em blocos. E quanto de cada bloco? Originalmente eu pensei meio a meio, mas talvez seja mais interessante para vocês ter mais do bloco do abacate, né? E um pouco menos do biodiverso, sistema biodiverso. Mas a gente pode adaptar. Esse daqui é só um primeiro desenho, né? Então, em todos os canteiros entra o que chama placenta. Placentas são ciclos curtos, né? Que criam as árvores. Então, essa, por exemplo, feijão de porco, que tem um ciclo de uns 4 meses, mandioca, que tem um ano, batata doce, crotalária júncia. E a gente pode também entrar com verduras, né? Repolho, couve-flor, brócolis, berinjela, jiló, etc. Pepino, abóbora. Como o canteiro vai estar bem adubado, possivelmente vamos colocar uma mangueira de gotejo, né? E aí dá para produzir outras coisas. E essas produções de ciclo curto vão criar as próximas árvores, né? Então, entrando no primeiro bloco, eu proponho a gente fazer uns 200 metros desse bloco, né? De abacate, né? No caso. E aí o primeiro bloco é o abacate, que é um extrato médio alto, né? O extrato não tem a ver com porte. Porte é o tamanho da planta, o extrato é a quantidade de luz que a planta precisa, né? O abacate, apesar dele ser grande, ele tem um espaçamento de uns 10 metros, aqui a gente está fazendo 10 por 7, né? Ele, ele gosta de uns 30% sombra. Então, o cedro australiano indo um pouco mais espaçado somente, esse é o único detalhe. O cedro australiano a cada 10 metros vai dar uma sombra que o abacate precisa, né? E eles têm que só estimular o cedro a ficar por cima do abacate. E embaixo do abacate vem o limão-cravo. Então, entre as linhas do abacate, como o abacate vai demorar uns 3, 4, 5 anos para realmente se estabelecer e começar a dar sinais de frutificação, né? A gente, entre as linhas de abacate, a gente entra com uma linha de bananeiras e árvores adubadeiras e eucaliptos. E essa linha fica nesse bloco temporariamente. Ela só cresce bem mais rápido, né? Gera carbono, gera minhoca, joaninha, bichinhos, vida, né? Retém umidade, cria condições para o abacate, o cedro e o limão ficarem felizes. Então, essas são as linhas trabalhadeiras que vão enriquecer a terra, mas que com o tempo, depois de uns 4, 5 anos, vamos ver o tempo de acordo com a velocidade de crescimento do abacate, conforme ela começa a encostar no abacate e o abacate querer ocupar mais espaço, a gente elimina elas. E quando elas ficam sombreadas, elas não se desenvolvem mais. Nesse caso, bloco 2 tem essas linhas também, mas elas podem ficar, porque não tem árvores de porte grande que nem o abacate e o cedro pode ficar por cima dela. Aqui o bloco 1, abacate, né? A cada 10 metros. E com entrelinha de 7 metros. E entre os abacates, uma emergente. Pode ser provavelmente o cedro australiano, né? Que é um que encaixa super bem. Que ele é fininho, magrinho, fica por cima de todo mundo. Embaixo, entre os abacates e o cedro, tem o limão-cravo, que também pode ter uma cabeludinha aqui e ali que é parecido com limão-cravo, né? E esses de vermelho, mix adubadeiras, é tipo fumo bravo, dedaleiro. Eu tenho uma listinha que eu mando para vocês depois. Os eucaliptos, banana. Esse pessoal fica aqui só de curto prazo, nos primeiros anos, para regenerar a terra. E aí a gente vai ter a função de. Essa linha não tem, mas também era para ter. A gente vai ter a função só de plantar e ir podando e eventualmente vir com a motosserra e botar tudo no chão quando o abacate começar a esticar os braços e ocupar essa entrelinha toda. Isso aqui, esse trabalho, né, de primeiro vem a placenta, depois o eucalipto, banana, fumo bravo, esse pessoal começa a crescer e depois vem o abacate e o cedro australiano, isso daí se chama sucessão. Então você tem estratificação, que é a quantidade de luz, tem o porte, que é o tamanho da árvore, e a sucessão, que é o tempo de cada um. Quem vem primeiro e aguenta uma terra mais bruta, e quem vem depois, né, que exige condições melhores. Então esse é o desenho final, né, com o emergente a cada 10 metros,
O abacate é uma emergente mais magrinha, né? Se é tipo, se fosse uma castanha portuguesa, que ela é bem uma super emergente, né? Ela sombria bastante, aí a gente passaria uns 15, 20 metros, né? Mas um cedro, uma pera, uma noz pecan, ela não dá uma sombra adequada pro... Não sombreia tanto, né? O abacate. E aí, aqui é a entrelinha, né? As adubadeiras tem o eucalipto a cada 1,5 metros, que a gente levanta a saia dele só para criar condições, porque esse pessoal precisa de uma sombra durante uma semi-sombra, né? Durante a fase de crescimento. Não muito, não tanto sufocamento. E aí a gente tem as árvores adubadeiras, que é um mix de sementes, né? Que é relativamente mais barato você plantar e podar do que você ficar tentando criar condições para esses daqui se estabelecerem, né? E as bananas. E aqui, por exemplo, é um mix de árvores adubadeiras, os eucaliptos estão aqui com a saia levantada, né? Eventualmente você corta eles, corta a cabeça, depois bota eles no chão e joga essa matéria no pé do abacate, né? Para acumular carbono. E depois, eventualmente, essa linha dança, né? Que o abacate começa a sombrear, ficar por cima dela. E esse fica o desenho final, sendo que a copa do abacate fica mais ou menos encostando com essa copa desse abacate. E por cima, a cada 10 metros, o cedro australiano. O segundo bloco, a gente pode fazer meio a meio, ou a gente pode fazer tipo um quinto, né, do segundo bloco. O segundo bloco é um sistema biodiverso, mas com foco em cedro australiano. Então, cedro australiano numa linha sim, numa não, a cada 10 metros. E embaixo do cedro australiano, nessas linhas onde eles estão, tem extrato médio. Médios são árvores com porte um pouco menor, né, que gostam de 40% de sombra, tipo pocã, nectarina, pêssego, ameixa, os citros em geral, né, com exceção do limão-cravo, que gostam mais de sombra, né. Então, junto com o cedro, tem esses que gostam de um 40% de sombra, e entre eles tem as adubadeiras do mesmo jeito e banana. Nesse modelo, a banana não precisa dançar. Esse daqui modelo você pode deixar como o cedro está numa linha assim, numa não, né? E os médios, esses daqui, não tem porte muito grande, então elas não vão sofrer com esse pessoal aqui no meio, né? Num prazo um pouco mais longo. Aqui a planilha, né? Você tem o cedro australiano, mix adubadeiras que estão aqui temporariamente. Esse de vermelho, nessa linha onde está o cedro australiano e os médios, né? E pula uma linha, depois tem cedro australiano médio de novo. E aqui tem banana. É interessante você alternar prata, nanica. Prata, nanica. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso, que na hora que tira as mudas, mistura, mas vamos tentar. Porque a nanica é muito mais pioneira e ela gosta mais vai bem no sistema mais inicial. E a prata se desenvolve mais conforme o sistema evolui. Então, primeiro vem uma, depois vem a outra. Uma superpõe, dá continuidade da outra, né? Então, aqui no final vai ficar banana, com cedro australiano e médios, linha sim, linha não. Aí a gente escolhe 3, 4 médios, 3, 4 pocã, 3, 4 nectarina, né? Para ter um bloquinho de cada um. Aqui são os médios. E entre eles, as bananeiras. Então é isso. Qualquer dúvida? Mas vamos se falando. Isso aqui é um desenho inicial. Dá pra gente pensar esse bloco 2 maior. Isso a gente vai ver quanto de cada a gente quer. Se quer realmente focar em abacate, ou se quer fazer mais metade abacate, metade biodiverso. E aí a gente vai adaptando. Até pelo menos o momento de encomendar as mudas, né?